E aqui estou eu para recalcular o prejuízo que o VAR deu no Peixão nesse Campeonato Brasileiro de 2022. Para quem não me conhece, eu sou o Manu, muito bem-vindos ao canal da Santos Mil Grau. E hoje a gente vai falar sobre mais um... eu não quero falar roubo, não quero usar a expressão roubo, mas sobre mais um jogo no qual o Peixão foi bastante prejudicado pela arbitragem e pelo VAR. E, como eu disse no começo do vídeo, recalcular o prejuízo que o VAR deu para o Santos nesse campeonato. Por que recalcular? Para quem conhece o canal há mais tempo sabe que há pouco tempo atrás, mais precisamente depois do jogo Santos e Inter, válido pelo turno do Brasileiro, o jogo que aconteceu na Vila Belmiro, eu fiz um vídeo recapitulando todos os jogos nos quais o Santos havia sido prejudicado pela arbitragem e quantos pontos ele havia perdido. E devido aos últimos jogos do Santos, mais precisamente devido aos últimos 3 jogos do Santos, contra Red Bull Bragantino, contra o Corinthians e agora contra o Flamengo, resolvi fazer um vídeo para recalcular esse preju e vamos ver no que vai dar. Eu não tô aqui para cravar nenhum número e para afirmar, olha, o Santos teria tantos pontos se não fosse o VAR, mas eu vou sim chegar num número e dizer que se não fosse o VAR, o Santos poderia ter tantos pontos a mais. E aí eu vou mostrar o porquê, jogo após jogo. Beleza? Antes disso, eu peço para você que não é inscrito ou inscrita, se inscrever no canal, ativar as notificações. Deixe um like, por favor, que é muito importante, não custa nada, só meter o dedo aí no botão e já deu like, já fortaleceu o canal, já ajuda bastante. Beleza? Vamos começar pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro? Pois é, Santos e Fluminense se enfrentaram pela rodada de abertura do Campeonato Brasileiro e aquele jogo foi até polêmico por conta do Juca Kfouri, que chamou o Santos de ninguém FC e tudo mais. O Santos jogou bem mal aquele jogo. Mas o fato é que no final do jogo, o último lance do jogo, para ser mais preciso, foi um pênalti claríssimo em cima do Angulo. O VAR verificou e não chamou o árbitro, acho que era o Daronco, o árbitro na época, não chamou o árbitro para revisar o lance. O jogo terminou 0-0. O Santos fez 1 ponto. Se o VAR chama para revisar, o que era o correto, e o árbitro revisa, dá o pênalti, o Santos faz o gol. Aí tem uma série de cis, né? O Santos faria 3 pontos. Então, 2 pontos aí para começar na nossa conta. Beleza? Depois desse jogo contra o Fluminense, na 4ª rodada, o Santos joga contra o São Paulo. E esse jogo contra o São Paulo ele é bem polêmico, porque o Santos perde por 2-1 e o jogo estava 1-1, quando acontece toda aquela polêmica do lateral, que o lateral é invertido, e aí o juiz não... A zaga do Santos já tinha saído para ir para o campo de ataque, para sair jogando, e ele inverte enquanto a nossa defesa está saindo. O São Paulo cobra o arremesso lateral, o Rodrigo Fernandes tem que voltar se matando, correndo, se estica todo e acaba estendendo o braço e fazendo o pênalti. E aí o São Paulo faz 2-1. Mas a minha reclamação não é sobre esse erro, porque isso aí cabe interpretação, né? E uma série de coisas a gente devia debater. A bola saiu mesmo, foi falta no Marcos Leonardo, que ele toma um carrinho no lance, se ela saiu, bateu em último no jogador do Santos ou do São Paulo. Então, mas a discussão principal é se foi pênalti ou não, acho que não existe. Foi um pênalti claríssimo para o São Paulo, e o São Paulo faz o 2º gol aí. O que pouca gente fala é que depois disso, tem um pênalti clamoroso em cima do Madison. O Madison, ele é agarrado dentro da área. Inclusive, a mídia especializada falou sobre esse lance. Tá? O Santos foi prejudicado, o Santos perde esse jogo, não faz nenhum ponto. Tendo sido marcado, anotado esse pênalti, o Santos tendo convertido, faria 1 ponto. Então, 2 pontos no primeiro jogo, mais 1 ponto nesse jogo. Possíveis 3 pontos. Por que possíveis? Porque não é garantido que o Santos ia converter esses pênaltis, concordo? Então, eu tô tomando cuidado para não cravar. Olha, se não fosse o VAR, o Santos teria feito mais 3 pontos nesses jogos. Não. Mas o Santos poderia ter feito mais 3 pontos se o VAR tivesse feito o seu trabalho. Depois desse jogo contra o São Paulo, na 7ª rodada, o Santos joga contra o Ceará. E esse erro é escandaloso. O jogo Santos e Ceará termina 0-0. O Santos joga em cima do Ceará o jogo todo. É o jogo, inclusive, que o Angulo perde um gol sem goleiro, na frente do gol sem goleiro, um negócio inacreditável.
O Santos faz 1-0, um golaço do Léo Batistão, que é uma jogada muito bem trabalhada desde o meio de campo. Ele chega finalizando na entrada da área, um gol muito bonito. E o gol é anulado por uma suposta falta que acontece no meio de campo, uma falta do Rodrigo Fernandes. Uma falta na qual o juiz estava em cima do lance, não marcou, mandou seguir. Depois dessa falta, tem uma disputa por bola que gera um novo lance, ou seja, o VAR não podia ter chamado, mas mesmo que ele pudesse ter chamado, não era para ter chamado, porque não houve falta, os dois se puxam, o juiz estava em cima do lance, viu o que aconteceu e mandou seguir, mas mesmo assim, tem uma disputa, gera um novo lance, a bola volta para o Santos, que segue com a jogada e termina na finalização do Léo Batistão. Com a anulação desse gol, o jogo termina 0-0, o Santos faz 1 ponto. Era para ter feito 3 pontos. Então, 2 pontos do jogo contra o Fluminense, 1 ponto do jogo contra o São Paulo, mais 2 pontos do jogo contra o Ceará. São 5 pontos. Seguindo, 10ª rodada, o Santos enfrenta a Inter de Porto Alegre. E nesse jogo, o Santos tem um pênalti que é anotado, o VAR revisa e corretamente marca uma falta fora da área, ao invés do pênalti. Na cobrança da falta, acho que é o Lucas Pires que cruza, e o Eduardo Bauerman faz o gol. O jogo estava 0-0, seria o gol que abriria o placar para o Santos ali. O gol é anulado pelo VAR depois de muito tempo de revisão, e todas as imagens mostram que o Bauerman estava absolutamente legal. Absolutamente legal. Assim, é um negócio absurdo e gritante. Todo mundo que vê as imagens fala, não, o gol foi legal. Inclusive os narradores, a mídia especializada, todo mundo, ninguém viu o impedimento que só o técnico do VAR viu. O jogo terminou 1-1, ou seja, se é validado esse gol do Bauerman, o Santos teria vencido por 2-1. Fez 1 ponto, poderia ter feito 3. Mais 2 pontos adicionados aos 5 anteriores. 7 pontos. Teve um jogo polêmico, que foi um jogo contra o Palmeiras, mas que eu não vou incluir, porque o Santos começa jogando bem, foi o jogo que foi aqui na Vila, o Santos abre o placar, gol do Marcos Leonardo, o gol é anulado, mas eu até acho que foi bem anulado, porque o Léo Batistão ele faz um movimento de empurrão, então eu não acho que o Santos tenha sido prejudicado pela arbitragem nesse jogo. Mas foi um jogo que deu muita polêmica, deu muito o que falar. Inclusive marcaram um pênalti pro Palmeiras, que o Rafael Veiga até perdeu, que foi bem discutido, mas eu achei que foi pênalti, então eu acho que não tem o que reclamar nesse jogo. Santos e Curitiba, válido pelo turno também, o Santos ganha o jogo de 2-1, só que o gol do Curitiba é um gol de pênalti, um pênalti à distância, saca? O Zanocelo ele dá o carrinho e o jogador mal encosta no Zanocelo, cai o juiz da pênalti, o VAR não manda revisar. Mas o Santos ganhou esse jogo, então não perdeu pontos. Então até aqui a gente tem 7 pontos, 7 possíveis pontos. O Santos foi assaltado nas últimas 3 rodadas do Brasileirão contra Red Bull Bragantino, Corinthians e Flamengo. Sendo que desses 3 jogos perdeu 2. Contra o Red Bull Bragantino, o Santos vence o jogo por 2-0, é verdade, mas todo mundo viu que o Popó, jogador do Red Bull Bragantino, quase quebrou o Eduardo Bauerman no primeiro tempo, não foi expulso. Na sequência, o Bauerman ele faz uma falta no próprio Popó e toma o cartão amarelo, cartão que pendura ele para o jogo contra o Corinthians, o jogo que a gente perde. Então olha como os erros eles vão acumulando coisas que vão cobrar o preço mais para frente. Ainda no primeiro tempo do jogo contra o Red Bull Bragantino, o outro zagueiro do Red Bull, esqueci o nome dele, ele estava amarelado e faz uma falta no Ângelo para matar o contra-ataque, uma falta que era para cartão amarelo, e ele não toma o cartão amarelo. Ou seja, o Red Bull Bragantino era para ter saído do primeiro tempo com 2 jogadores expulsos. E sai com o time completo e com o zagueiro adversário, Eduardo Bauerman, amarelado. Mas o Santos ganha essa partida de 2-0. Então a gente vai falar sobre o jogo Santos e Corinthians. O jogo Santos e Corinthians foi um negócio absurdo, gritante. O Santos perdeu esse jogo por 1-0, tá? Era um jogo que o Santos jogava melhor, começou jogando melhor. Em determinado momento do jogo, Yuri Alberto
dá uma tesoura criminosa no Rodrigo Fernandes, uma tesoura que era para ter sido punida com cartão vermelho e não foi punida com cartão amarelo. Na sequência do jogo, o Yuri Alberto ele faz mais uma falta violenta, toma o segundo cartão amarelo e é expulso. O Santos fica com um a mais, domina o jogo, o Santos era soberano na partida. Eis que entra o Lucas Barbosa no lugar do Rodrigo Fernandes. O Lucas Barbosa, com pouco tempo de jogo, toma um cartão amarelo, meio infantil, é verdade. Só que na sequência, ele toma o segundo cartão amarelo e é expulso porque ele pisa na grama. Ele não divide a bola com o Cássio. Todo mundo viu isso. Torcedores de outros times viram isso e acharam absurdo. O Santos tem um prejuízo incalculável porque jogava muito melhor que o adversário em casa e tinha superioridade numérica. Em determinado momento teve um jogador expulso, uma expulsão que abalou muito o time, porque todo mundo sabia que o Lucas Barbosa não tinha sequer encostado no Cássio. Ele pisa no gramado e ainda consegue desviar do Cássio. O Cássio fica fazendo cera e cavando um cartão para ele, muito sacana, inclusive, e acaba conseguindo. O Lucas Barbosa ele é expulso, o Corinthians recupera a igualdade numérica e acaba vencendo o jogo. Aqui, o erro da arbitragem não foi um erro em um lance de gol que decidiria o jogo, tá? Mas claramente o panorama do jogo mudou após a expulsão. O jogo ficou muito mais equilibrado, o Corinthians tomou muito mais coragem depois da expulsão e saiu mais pro jogo. Então, eu vou dizer que o Santos perdeu de 1 a 3 pontos. Eu não garanto que o Santos venceria o jogo se não tivesse o jogador expulso, mas eu acho que não perder, mas eu tenho certeza que não perderia o jogo. O Corinthians ia ter que se defender o segundo tempo inteiro para não perder aquele jogo. Eu acho que o Santos venceria. Para mim, o gol estava amadurecendo e era uma questão de tempo até ele sair. Mas não dá para a gente negar que a expulsão do Lucas Barbosa muda o panorama do jogo. O Santos perde o domínio da partida e lá para o final do jogo o Roger Guedes faz um gol, inclusive um belo gol numa arrancada. Então aqui eu digo que o Santos teve de 1 a 3 pontos comprometidos. A gente tinha até 7 pontos possíveis e aqui pode ter de 8 a 10. Se você quiser considerar só que o Santos empataria se não tivesse o jogador expulso, ou se o Santos venceria e faria 3 pontos. E agora a gente chega nessa última partida contra o Flamengo, que é uma aberração, assim, uma aberração da natureza. A CBF até emitiu uma nota falando que o juiz e o árbitro de vídeo eles foram suspensos, acho que por tempo indeterminado, né? Fato, se você está em mate e ainda não viu o que aconteceu, é que o jogo estava 0-0, o Flamengo era muito melhor do que o Santos, inegavelmente, não abriu o placar porque o Santos tem o melhor goleiro do Brasil, o João Paulo é espetacular, só que numa escapada do Santos num contra-ataque, naquilo que podia ser o último lance do primeiro tempo, acho que é o Madison, ele cruza na área, o Marcos Leonardo ajeita a bola, o Camacho chega, limpa o Mateuzinho, o Mateuzinho dá na canela do Camacho. O juiz está a 8 metros do lance, de frente para o lance, e não dá nada. O contra-ataque segue, o Mateuzinho, que fez o pênalti, recebe a bola na ponta direita, cruza para o Pedro, que faz um golaço de letra. E o primeiro tempo termina. O juiz o VAR não manda revisar o lance, o juiz valida o gol, o primeiro tempo termina 1-0, o primeiro tempo que poderia ter terminado 1-0 para o Santos, termina 1-0 para o Flamengo. No segundo tempo, o Santos empata o jogo com o Alex, gol do Alex, zagueiro. O Flamengo faz mais 2 gols, um com o Marinho e o outro com o Arrascaeta, um belo gol do Arrascaeta, inclusive. E o Santos desconta com o Carabarral no finalzinho do jogo, um chute de fora da área, muito bonito, inclusive. O jogo termina 3-2 para o Flamengo. Se o VAR tivesse feito o seu trabalho, o Santos poderia ter feito o gol, poderia ter aberto o placar de pênalti e ido para o intervalo com 1-0, e poderia ter terminado 3-2 para o Santos ao invés de 3-2 para o Flamengo. Muita gente está falando, mas teve um pênalti no Everton Cebolinha também. A minha impressão muda quando eu vejo esse lance a cada vez. Mas, em primeiro lugar, o erro cometido contra o Santos, a não marcação do pênalti em cima do Camacho do Santos,
acarretou em um gol do Flamengo. Ok? Esse lance do Cebolinha não acarreta em gol do Santos. Na sequência desse lance, não acontece um gol do Santos. Então não existe equivalência entre esses dois lances. O torcedor do Flamengo que está acompanhando esses dois lances, assim, precisa levar isso em consideração em primeiro lugar. Segundo lugar, o Cebolinha, ao meu ver, era para ter sido expulso no jogo. Tem um lance que ele reclama de pênalti, que ele dá uma solada no João Paulo. Assim, ele dá uma solada por cima. Por cima. É um lance que o Maddison, ele recua de peito, recua mal. O Cebolinha, ele chega antes do João Paulo, toca na bola com a perna direita, com a perna esquerda ele sola o João Paulo, e com a perna direita ele tem o contato e cai. A maioria das pessoas se ligou no contato que ele tem com a perna direita com o João Paulo, só que não viu que ele solou o João Paulo por cima, inclusive ele quase tira o João Paulo do jogo, quase quebrou o João Paulo nesse lance. Era para ele ter sido expulso, e nem esse lance do suposto pênalti era para acontecer. Mas ele não foi expulso. Esse lance do pênalti, a primeira impressão que eu tive foi de que não foi pênalti. Depois, vendo o replay, eu achei que foi pênalti. Vendo repetidas vezes com muita calma, eu acho que não foi pênalti. O Bauerman, ele dá o carrinho com a perna direita. A perna esquerda ele abre para não pegar o jogador, tá? E no meu entender, o Cebolinha pula. O Cebolinha se atira, ele pula, se atira, ele não... O Bauerman não pega ele em cheio. Até porque não tinha como ele pegar com a perna, nem com o joelho, nem com o outro. Ele estava com as pernas abertas. Ele ia pegar na canela com a bunda, enfim. Mas eu acho que o Cebolinha pulou. Então eu não vi pênalti de qualquer jeito, não são lances equivalentes, e para mim o Cebolinha era para ter sido expulso. Mas supondo que o VAR desse o pênalti do Santos e desse o pênalti do Cebolinha e os dois fossem convertidos, seria 3-3 o jogo. Então é seguro afirmar que o Santos perdeu de 1-3 pontos nesse jogo, o que me leva ao cálculo de, no máximo, 13 pontos. O Santos perdeu possíveis 13 pontos. O Santos perdeu a possibilidade de ter 13 pontos a mais na tabela de classificação, graças a erros do VAR. Recapitulando, 2 pontos possíveis contra o Fluminense, pela não marcação do pênalti contra o Angulo. 1 ponto possível contra o São Paulo, pela não marcação do pênalti contra o Maddison. 2 pontos possíveis contra o Ceará, pela anulação do gol do Léo Batistão. 2 pontos possíveis contra o Inter de Porto Alegre, pelo gol anulado do Bauerman, impedido, um impedimento absurdo. De 1-3 pontos possíveis contra o Corinthians, pela expulsão do Lucas Barbosa, que mudou o panorama do jogo. E de 1-3 pontos possíveis contra o Flamengo, pela aberração que foi o lance do final do primeiro tempo, o pênalti não anotado em cima do Camacho. Santos tem 43 pontos, vou até verificar aqui. O Santos atualmente na tabela tem 43 pontos. Se ele faz todos esses pontos, se ele faz esses 13 pontos a mais, ele teria 56 pontos, estaria na 5ª colocação, à frente do Fluminense, que atualmente é o 5º colocado, tem 55 pontos. O Santos estaria a 1 ponto do Corinthians, que é o primeiro time no G4. Olha o prejuízo que o Santos tomou do VAR e da arbitragem nesse Campeonato Brasileiro. Sem esses pontos, o Santos é o 12º colocado. Ele está ali no limite da Copa Sul-Americana. Se cair mais uma posição, ele perde a vaga para a Sul-Americana. E está a 10 pontos à frente do Atlético Goianiense, que é o primeiro time na zona de rebaixamento, tendo um jogo a mais. O Atlético Goianiense pode baixar essa vantagem para 7 pontos. Então o Santos foi muito prejudicado pelo VAR e pela arbitragem no Campeonato Brasileiro desse ano. Repito, eu não estou cravando que o Santos teria com certeza 13 pontos a mais se não fosse o VAR, mas o Santos com certeza, se não fosse o VAR, poderia ter até mais 13 pontos. Perdeu a chance de ter mais 13 pontos na classificação, por erros do VAR, não por incompetência própria, não por qualidade ou superioridade do adversário, única e exclusivamente por erros da arbitragem e do VAR, que ou mudaram o panorama de jogos que estavam a favor do Santos, ou que anularam gols legítimos do Santos, ou que não deram penalidades legítimas para o Santos, e nesse último caso não deu uma penalidade legítima para o Santos, que acarretou
em um gol do Flamengo. Um negócio absurdo. Falei demais, já 20 minutos de vídeo, então acho que é isso. Você concorda, discorda? Deixa a sua opinião aí. 13 pontos é muito, o Santos podia estar em 5º lugar, mas está em 12º. Então, deixa seu comentário aí sobre tudo que você acha a respeito disso. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações. Se você gostou desse levantamento, deixa o like aí no vídeo para fortalecer o canal e aguarde os próximos vídeos, beleza? Vamos para cima deles.